Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do UltraX. Eu sou Maria Gabriela, sou médica patologista clínica e hoje a gente vai abordar um assunto muito polêmico, que é a obesidade ou emagrecimento. E para conversar comigo hoje estão aqui dois colegas queridíssimos, a doutora Maria Laura, médica radiologista, especialista em radiologia abdominal e oncorradiologia, e o Dr. Henrique Gandolfi, médico cirurgião do aparelho digestivo. Para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente, e aí a gente já, sem perder tempo, já começa a conversar. Maria Laura. Como você disse, eu sou médica radiologista. Hoje a minha especialidade é em radiologia abdominal, com enfoque em tomografia e ressonância magnética. Faço também a parte de oncorradiologia, PET-CT oncológico. Obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Henrique. Bom dia a todos, Gabi, Maria Laura, para dividir a bancada comigo, pelo convite. Muito feliz em participar com vocês, parabenizar pela iniciativa, é uma iniciativa educacional e isso talvez é o maior valor possível, você poder trazer conhecimento adquirido para a população geral. Espero que seja bem proveitoso para quem estiver nos ouvindo. Eu sou médico há 25 anos, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico e cirurgião robótico. Sou professor auxiliar no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto há 20 anos. E trabalho no consultório privado junto com a minha família na Clínica Gandolfi. Bom, vocês estão vendo que a conversa aqui vai rolar hoje e a gente tem que tomar cuidado com o nosso tempo. Visto que a gente se conhece já há algum tempo, né? Então, estamos aqui em casa. Vamos começar com o Dr. Henrique. Eu queria saber, diante da sua experiência, né? Cirurgião, eu sei que você falou agora da cirurgia bariátrica. Qual que é a interface do médico cirurgião com a obesidade, com o emagrecimento? A obesidade é uma patologia, dependendo do grau da obesidade, né, a gente classifica a obesidade conforme um índice, que chama índice de massa corpórea, que é classificado pelo peso, dividido pela altura ao quadrado. Isso dá um número absoluto. Esse número vai variar o peso saudável até peso patológico, né? Quando ele é de 18 a 25 é peso saudável, 25 a 30 sobrepeso, 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 grau 2, que já chama grave, e acima de 40 grau 3, que é a mórbida, e depois tem grau 4, que é super obesidade, que é acima de 50 e assim por diante. A obesidade grave e a obesidade mórbida são patologias instaladas que muitas vezes estão associadas a outras patologias, que são chamadas comorbidades, que são as patologias relacionadas a uma outra patologia. E quando você fala de comorbidade em obesidade, você abre um leque muito grande. Então, a obesidade, quando você vai lidar com um tratamento cirúrgico, e ela está inserida nesse contexto do tratamento cirúrgico do paciente, independente se eu for falar de cirurgia bariátrica ou de uma outra patologia. A gente interage muito em pacientes com hérnia de parede abdominal e a obesidade, mais uma vez, está presente. Ela é um limitador, muitas vezes, de você estar conduzindo o paciente naquele momento a uma cirurgia de parede abdominal. Você tem que tratar a obesidade para o resultado ser um resultado mais promissor e mais uma entrega melhor para o paciente. Então, o fato é que a obesidade ela faz interface com a saúde em geral do paciente. E hoje está muito em voga, como você falou, por isso a pertinência do tema, porque não só em relação à questão da obesidade em si, mas os impactos cardiometabólicos da obesidade. Acho que talvez isso seja a bola da vez, e não só no ponto de vista cirúrgico, mas agora agregando muito tratamento clínico com essas novas tecnologias que estão entrando no mercado, já entraram no mercado, estão evoluindo cada vez mais, que são essas canetas emagrecedoras. Então, o fato é, a obesidade ela tem um impacto na vida em geral, na cirurgia em especial, e não só quando a gente fala em tratar a obesidade cirurgicamente. Qualquer cirurgia do aparelho digestivo tem relação, tem que se pensar na obesidade, tem que passar por esse processo na jornada do paciente, em você analisar o paciente e o grau e o peso que ele tem e as comorbidades que ele tem. Pegando esse gancho do risco cardiovascular, né? Acho que a gente podia comentar, nós três mesmo, sobre os riscos e as consequências que a obesidade traz, né? Eu acho que a população inteira
todo mundo sabe mais ou menos o que é, né? O que a obesidade traz para os nossos organismos. Mas vamos comentar um pouquinho, Maria Laura, doutor Henrique? Eu acho que, assim, as pessoas acham que obesidade é só gordura no subcutâneo, né? E não é só isso. Então, a gente tem que avaliar onde está esse depósito de gordura no paciente. E não é só estética. Não é estética. Né? Como o doutor Henrique falou muito bem, é a saúde metabólica do paciente, que a gente sabe que a obesidade está relacionada às doenças metabólicas, como resistência insulínica, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, que levam a inflamações crônicas no metabolismo e pode desenvolver vários tipos de câncer, inclusive. Então, tem que ser olhado, como você disse, não só a parte estética, mas também a parte metabólica. E esse depósito de gordura pode acontecer nos órgãos, na parte interna. Então, o subcutâneo, ele não tem tanta relação com o desenvolvimento dessa doença metabólica como, por exemplo, o depósito de gordura no fígado, gordura intraabdominal. Então, por isso a importância da conscientização da população que a obesidade, sim, é um problema de saúde pública, né? E deve ser tratada e olhada de maneira diferenciada e individualizada para cada paciente. E a gente fala muito de exame, né? Todo mundo faz exame de rotina, exame laboratorial, né, puxando a sardinha aqui para o meu lado um pouquinho, mas a gente vê, recebe exames de rotina todos os dias, né? E os exames laboratoriais dão indícios, né? Então, um colesterol total em frações, né, o perfil lipídico que a gente chama, a glicose, um TGO e TGP, exames de inflamação, né? Inflamograma, né? Isso que a gente né? fala hoje em dia. Então, esses exames dão indícios, mas não fazem diagnóstico de gordura visceral, né? De gordura abdominal. Então, é mais visível. E na imagem, a gente consegue ver alguma coisa? A gente consegue, né? Hoje em dia, na imagem, cada vez mais está saindo artigos e estudos sobre isso. Então, por exemplo, para a gente avaliar uma tomografia e uma ressonância, né? Que são os métodos que eu acabo fazendo, a gente consegue avaliar o depósito de gordura nesses órgãos e até quantificar. Então, eu consigo avaliar se tem depósito de gordura no fígado, no pâncreas, no músculo, porque hoje em dia a gente tem que... No músculo. Porque é diferente uma sarcopenia de uma mioesteatose. Porque a sarcopenia, você vai ter o quê? Perda muscular. A mioesteatose, você vai ter perda da qualidade do músculo. Então, você vai ter depósito de gordura no músculo também. Uhum. Isso, às vezes, a balança não mostra, né? O IMC não mostra, porque paciente, às vezes, com o mesmo peso, o mesmo IMC, ele vai ter composição de gordura corporal diferente, composição metabólica diferente. E aí que entra o papel da imagem, que pode auxiliar quando, claro, houver uma indicação clínica correta, precisa, né? O IMC ficou obsoleto hoje como avaliação única, né? O Mike Tyson, na época, a áurea dele tinha um IMC perto de 40, mas era só músculo. E alguns dados, só corroborando com o que a Maria Laura falou, o impacto é tão grande, porque muitas vezes a pessoa, você colocou assim, o aspecto estético, eu me dou bem com o meu corpo. A gente não está focando em estética. Na verdade, uma das falas principais que eu tenho lá no consultório, quando a gente indica cirurgia bariátrica, é que ela não tem finalidade estética nenhuma. Ela está objetivando qualidade de vida e quantidade de vida. Vive-se melhor e vive-se mais. Isso está bem comprovado. Você pega uma população, terceira, quarta década de vida, o obeso mórbido comparado com o não obeso, ele tem 12 vezes maior mortalidade do que o não obeso. 7 vezes mais índice de doença coronariana, que é quando entope a artéria do coração e dá infarto agudo do miocárdio, do que o não obeso. Os cânceres têm 8 vezes mais incidência no obeso do que o não obeso. Mama, colo do útero, próstata, intestino tem uma correlação direta com a obesidade. Esteatose, que a Maria Laura colocou, hoje a esteatose causa lesão hepática a ponto de ser a causa de destaque em hepatopatia crônica, que é a cirrose. Então, antigamente, cirrose estava relacionada ao alcoolismo e hoje entende-se que ainda continua sendo uma etiologia importante, mas a esteatose acaba sendo um foco muito importante nessa avaliação da saúde hepática, né? Então, realmente, o impacto da obesidade na vida em geral do paciente é muito grande. E a gente vê, né, hoje em dia, o quanto a população está necessitando de informação quanto a isso, porque com o envelhecimento também vem o sedentarismo, né? E a pessoa fica mais parada e acaba ganhando um pouquinho mais de peso, né?
E aí, Henrique, me fala uma coisa, como que você, em que momentos da fase, né, você falou entre 30 e 40 anos de idade, mas quando que é indicado uma cirurgia bariátrica? A resolução é acima dos 16 anos e abaixo dos 65, Isso é legislação. mas assim, existem exceções, e hoje a longevidade do paciente tem aumentado, a expectativa de vida está maior, então esse corte no 65 é um corte baixo, muitas vezes, mas tem que ter uma avaliação criteriosa. Nos 16 anos, para o impacto em desenvolvimento hormonal, crescimento, tudo mais, tem que avaliar de forma bem adequada para poder indicar antes disso, existem exceções. Acima dos 65 é uma avaliação individualizada, mas não é um corte assim estanque. É um norte para você poder se basear na indicação, mas existem as exceções das extremidades de ponta a ponta, levando em consideração realmente na ponta inicial, se ele está preparado do ponto de vista metabólico hormonal, crescimento, desenvolvimento, e na ponta distal, se ele tem condição para poder ser submetido à cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ainda vai ter seu espaço, mas hoje ela é uma parte da jornada. A jornada é centrada no paciente. Então, caiu demais a indicação de cirurgia bariátrica depois da introdução das canetas. Então, hoje a gente fala que a gente tem que repensar o paciente obeso e tratar ele de uma forma mais ampla. Então, a gente tem que buscar novos conhecimentos e poder oferecer esses conhecimentos na terapêutica dele durante a jornada, e pode ser que nesse momento ele precise mesmo da cirurgia bariátrica. Mas falando especificamente do momento, é dentro dessa faixa etária de 16 até 65 anos. Tem uma coisa que eu acho muito importante em relação à obesidade, à cirurgia bariátrica, até e as canetas, que é a parte psicológica da pessoa, né? Você que lida com isso diariamente, conta um pouquinho da sua experiência mesmo com essa parte. Eu acho que isso, na verdade, é fundamental. Tem um tripé muito grande no tratamento da obesidade, que é o tratamento medicamentoso, cirúrgico, a atuação do médico, mas a atuação da nutricionista e a atuação do psicólogo, associada à mudança comportamental, principalmente à aquisição de atividade física, né? Então, o educador físico poderia ser o quarto elemento aí. Mas a gente falava num tripé, talvez então agora um tripé de 4. Mas isso é fundamental. Quadripé. Isso é fundamental. É fundamental. E, na verdade, não é o que habitualmente acontece. Sempre o paciente outorga para o outro o cuidado da vida dele. Esse é um erro fatal. E daí vai outorgando cada vez mais. Então, quando você propõe uma cirurgia bariátrica e existe um reganho de peso, e 95% das vezes o reganho de peso é um reganho de peso vinculado a questões comportamentais, né? Não adequação dietética, não mudança de estilo de vida. Então, você tinha aquela resposta inicial da perda de peso, e depois de 1 ano e meio, 2 anos, quando você tem o retorno do metabolismo ao que é o basal, não tem mais um empenho catabólico da cirurgia de perda de peso, né? Você que está ouvindo, catabolismo é quando você perde peso com as alterações hormonais, metabólicas da cirurgia. Isso se estabiliza e o paciente volta a ter um metabolismo tendencioso a ganhar peso. Daí começa a reganhar peso porque não mudou a mentalidade, não mudou sua relação com o alimento, não mudou suas fugas, não introduziu atividade física no seu dia a dia. Daí vai acabar reganhando peso. Daí o que acontece? Ele reganha peso, ao invés dele olhar para dentro dele e falar, olha, eu não mudei, tem que mudar minha dieta, tem que fazer atividade física, ele volta lá, você não me opera de novo? Então, agora com as canetas tem uma mais forte que o Monjaro? E agora vai ter. E daí você vai começando a escalar o problema sem entender que a base do problema que é uma mudança no mindset mesmo, né? No entendimento sobre o problema que você está vivendo. A paciente tem que ter essa responsabilidade, a corresponsabilidade no tratamento. Eu falava muito isso no início, na primeira consulta. Olha, se você não tiver responsabilidade nesse tratamento, é melhor não fazer a cirurgia. Tua responsabilidade é seguir uma dieta, mudar os parâmetros de exercício físico e fazer um segmento pós-operatório de exames, de acompanhamento. Eu colocava isso até em termos de consentimento, coloco em termos de consentimento. Obviamente, isso não me garante que ele vai aderir, mas ele é instigado a isso, né? E temos lá a equipe multidisciplinar, a nutricionista, a psicóloga, e a visão da psicóloga identifica mesmo se é um paciente displicente com o compromisso, porque esse é um paciente que não é bom ser tratado antes de tratar esse aspecto. Então, vamos tratar o aspecto psicológico, vamos criar uma aderência ao tratamento, para você poder depois oferecer qualquer tratamento, caneta ou cirurgia ou qualquer outro. Tá, então não importa. O mais importante mesmo é a pessoa como um todo, né? Na medicina a gente setoriza demais, né?
Até aproveitando o gancho, se me permite, Gabi, Claro. e isso tem algumas complicações também, né? A perda rápida de peso, por exemplo, o paciente quando emagrece muito, ou usando a caneta, ou fazendo a cirurgia, ele também vai ter consequências com essa perda rápida, né? Sim. E ele precisa do acompanhamento pós, né? Durante um tempo. Se não tiver perda saudável, não é adequado. Você perder com sarcopenia, consumindo massa muscular, isso não é adequado. Essa perda exagerada, quando você também não consegue ter controle, você acaba tendo alguns aspectos nutricionais comprometidos, hipovitaminose, oligoelementos que ficam comprometidos. Então, realmente... Não é só ir lá falar, doutor, quero uma canetinha, quero emagrecer e... por trás tem um comprometimento importante, né? Eu acho isso que você está falando, assim, para o momento que nós estamos vivendo das canetas, que virou febre, não tem ninguém mais limpo, está todo mundo usando caneta, mas a maioria está usando errado. Porque, primeiro, errado por alguns aspectos. Não é a medicação ética, vai buscar no Paraguai ou em outro lugar. Sem acompanhamento médico e sem expectativa de mudança de vida. Além do acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, acompanhamento com educador físico, psicológico, você tem que ter foco no seu tratamento. Então, não mudou a necessidade, como você falou, do atendimento global do paciente. O paciente precisa entender só que ele precisa disso. Então, não basta, por mais que você está tendo sucesso com o tratamento da caneta, que você comprou de forma inadequada e que você está usando e está emagrecendo. Se não está tendo acompanhamento, provavelmente você está emagrecendo sem qualidade. Exatamente. E isso vale para tudo, né? Até para um regime restritivo. O emagrecimento rápido é muito ruim. Então, vamos falar agora das canetas, que eu acho que é muito importante, né? Me fala, Henrique, quais são, o que tem no mercado? Você conhece um pouco, apesar de ser cirurgião, né? Você conhece e trata também com canetas, né? Mas o pré, o pós, como isso entra na cirurgia bariátrica, fala sobre os tipos. Então, a Maria Laura abordou a questão da doença metabólica e as canetas, elas são focadas em tratamento de doença metabólica. Esse é o ponto principal. Elas acabam levando junto a perda de peso e está sendo muito benéfico realmente isso, tanto para o paciente borderline, que é aquele paciente que não era para cirurgia bariátrica, mas também tinha uma quantidade de peso excessiva que ele, com um tratamento clínico isolado, ele também não tinha sucesso. E a caneta trouxe, então, um alento para esse paciente. Para o cenário da cirurgia bariátrica, o paciente que não perdeu peso suficiente ou que reganhou peso. A estatística fala em até 20% de reganho de peso no paciente pós-cirurgia bariátrica, e daí você ficava ou tendo que oferecer uma cirurgia mais radical, com uma invasão muito grande no organismo, com resultados não tão promissores, ou você trabalhava muito na questão comportamental, mas sem alguma coisa que potencializava isso. Então, as canetas foram muito bem-vindas no cenário do tratamento do paciente centralizado no paciente. O tratamento foi muito bem-vindo. E elas têm alguns tipos já no mercado, elas são chamadas agonistas de alguns enter-hormônios, né? Então, os agonistas do GLP-1 foram os primeiros, exemplo do Ozempic, depois associou o GLP-1 com o GIP, que é a tirzepatida, o Mounjaro. Agora vai ter um que está para chegar, que é a retratutida, que ela é tripla, daí é GLP-1, GIP e glucagon, que vai perder menos massa muscular, porque no problema do Mounjaro é a perda de a sarcopenia que ele causa, né? Em torno de uns 20 e tantos, 30%. Essa retratutida parece que vai perder muito pouco massa muscular mesmo, né? De forma insignificante. E tem coisas por vir também, de coisas assim bem focadas. Olha, se eu estou focando em esteatose, vai ser essa droga. Se eu estou focando em ganho de massa, vai ter essa associada com esse peptídeo e tal. Então, tem algumas coisas... Mas, mais uma vez, vai ter que ser com indicação médica, isso que eu ia falar. né? A indicação médica vai ser essencial, precisa, né? Senão Que o fica um medo perigo, é isso, né? A Senão vira um indicação perigo. e o acompanhamento. Exatamente. Porque a gente vê também muitas pessoas passarem mal, né? Com problemas quando está tomando, enjoo, alterações graves em exames. Eu já vi pacientes que foram submetidos a internações e ficaram com pancreatite. Então, isso também é importante. Pacientes com obstrução intestinal, né? Porque eu acho que diminui o esvaziamento gástrico, né? O paciente tem um retardo nesse esvaziamento gástrico, o Henrique pode até falar melhor. Então, às vezes, o paciente acaba fazendo quadro de suboclusão intestinal, né? Quando usado de maneira inadequada, erroneamente, sem acompanhamento. Os efeitos colaterais do ponto de vista gastrointestinal que a gente pega no consultório toda hora, é isso mesmo, a gastroparesia, ela é muito importante. A gastroparesia é o estômago esvazia mais lentamente, você se sente mais saciado precocemente, a fome diminui porque o estômago esvazia mais lentamente. Mas só que isso traz algumas consequências, como o refluxo gastroesofagiano, ele é muito comum nessas canetas, e também a diminuição do trânsito intestinal. A constipação é uma queixa bem recorrente com o uso desses medicamentos. Por isso, a supervisão e o acompanhamento, esses efeitos colaterais são tratáveis,
mas passíveis de acompanhamento, fazendo de forma adequada, que é o que nós estamos falando, né? Com gente supervisionando, com médicos supervisionando, com uma equipe multidisciplinar supervisionando o seu uso. Agora vamos voltar um pouco para a doença metabólica, para a obesidade. Queria te perguntar, Maria Laura, onde que a imagem entra? Será que a gente consegue, com exames de imagem, identificar um paciente identificar uma doença antes do paciente ter sintomas, adoecer, né? Sim, a gente tem os exames de rotina, né? Que a partir de uma certa faixa etária é indicado, né? Para o exame preventivo que a gente fala. Um deles é o ultrassom, que é um exame fácil de ser feito, relativamente barato e de fácil acesso para a população em geral, que a gente consegue detectar já algumas alterações precoces, como, por exemplo, a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, às vezes, o paciente ele é assintomático, ou ele acha que ele é assintomático, porque muitas vezes ele tem sintomas e eu acho que ele atribui muito ao estresse do dia a dia, né? Então, ele não se dá conta que o corpo dele já está reagindo de alguma maneira. Eu ando cansado porque eu trabalho o dia inteiro, meu trabalho é estressante. Mas o corpo vai dando sinais, né? Mesmo que o paciente não esteja tão atento. E o exame de imagem, às vezes, consegue detectar essas pequenas alterações, às vezes alterações precoces, onde o médico pode intervir preventivamente e evitar uma progressão para uma doença realmente instalada, né? Porque a gente sabe que, às vezes, uma esteatose leve, o tratamento é mudança de hábito de vida, né, Henrique? Isso. Às vezes não vai entrar nem com medicamento, nem com outras medidas, mudar estilo de vida. Dependendo do grau de esteatose, aí sim já entra um tratamento medicamentoso ou até, né, cirúrgico, como o Henrique está falando. Então, a imagem, ela entra nesse papel. Aí a gente tem os métodos mais, às vezes, avançados, que é a tomografia e ressonância, principalmente, às vezes, em paciente oncológico, que acaba fazendo exames rotineiramente, né, exames de segmento, então a gente consegue detectar também essas alterações, né, que é o acúmulo de gordura onde não deveria estar, né, e diferenciar, como eu falei, o que é gordura do subcutâneo e o que é gordura nos órgãos que pode levar a essa doença metabólica, né. O mesmo a gente fala do exame laboratorial, né? A gente consegue ter indícios, como a gente já comentou, mas não é um diagnóstico de certeza. A gente precisa, como a gente fala, né, lá no UltraX bastante, a gente precisa do clínico, do cirurgião, da imagem, do laboratório, né, exames complementares para chegar num diagnóstico, num acompanhamento, e que esse paciente seja relevante, né, que esse tratamento seja relevante e ajude realmente. Vamos falar um pouquinho da sarcopenia agora. Qual o exame de imagem, né? Como que isso pode ajudar os nossos pacientes, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, referente à massa muscular? A gente tem ouvido muito falar que o regime muito restritivo, as canetas, a cirurgia bariátrica, todo o tratamento lá da obesidade, da síndrome metabólica, pode causar perda de massa muscular. Me fala do exame de imagem, porque no laboratório é difícil a gente encontrar alguma coisa, mas na imagem eu acho que é mais visível, né? Mais palpável até. Eu acho que assim, o primeiro exame que o paciente acaba fazendo, não de imagem, é o da balança, né? A bioimpedância, onde a gente consegue, né, avaliar a porcentagem de gordura, a porcentagem de massa muscular. E aí, o exame de imagem hoje, padrão ouro para essa diferenciação, é o DEXA, que, na verdade, ele é um exame de medicina nuclear, né? Ele não é da radiologia, ele é um exame de medicina nuclear, que ele avalia a composição corporal no total. Então, ele avalia o que é composição óssea, composição de massa magra, que é o músculo, e composição de gordura, né? E dá a porcentagem. Então, hoje, esse seria o exame padrão ouro. Do ponto de vista radiológico, tem vários artigos, inclusive ontem até coloquei no PubMed para ver, tem mais de 230 artigos já falando como que a tomografia e a ressonância estão sendo usadas, principalmente nisso que eu falei. Como a gente acaba fazendo muito exame de segmento oncológico, então a gente está vendo que a sarcopenia é possível a gente diagnosticar até pelos exames de imagens de controle. Então a tomografia consegue avaliar isso também, a ressonância, a qualidade do músculo. Se eu tenho perda de músculo ou não, que é a sarcopenia, ou se eu tenho músculo com o mesmo volume, porém com uma qualidade ruim, que ele está com gordura. Então, a imagem hoje, ela está tendo um papel fundamental nisso, até para controle e tratamento do paciente, né? Escolher o tratamento mais adequado. Porque a gente sabe que a gente tem que... Todo mundo vai envelhecer.
Só que a gente tem que envelhecer como? Da melhor forma possível, evitando essas doenças do envelhecimento. Então, agindo precocemente, diagnosticando precocemente. Hoje, a radiologia complementar, né, que são exames complementares, tanto a radiologia como o laboratório, ela está até no outro papel, não tanto diagnóstico, mas mais preventivo. Então, hoje, o que a gente procura? Prevenção. É muito mais até barato, né, para a saúde pública, você prevenir do que tratar uma doença já estabelecida. Então, o papel da radiologia hoje, do laboratório, é nesse enfoque de prevenção. Claro, gente, quando indicado o exame. Não vão chegar lá na clínica e falar, eu quero fazer um preventivo, porque eu tô achando, eu quero fazer um DEXA. Eu quero fazer uma tomografia de corpo inteiro para saber. Não. Sempre com a indicação do médico, quando ele tiver o olhar atento para você, paciente, ele achar que este é o momento de fazer o exame. Em laboratório a gente fala muito isso, é o exame certo, a quantidade certa, para o paciente certo, no momento certo. Então, ficar pedindo exame também aleatoriamente, não dá, né? Mesmo porque... custa, né? Para a saúde, custa muito fazer exame complementar. Então, a gente tem que ser assertivo, o médico tem que ser muito assertivo na indicação dos exames. Exato. E falando nisso, eu queria perguntar para você, Henrique, quais são os exames laboratoriais que você pede quando você está acompanhando um paciente, tanto de cirurgia bariátrica, quanto que está usando a caneta emagrecedora? Então, eu vou só retomar um ponto aqui que eu acho que é interessante na prevenção. Tem um jargão que é prevenir é melhor do que tratar, eu acho que esse é fundamental, só que tem algumas coisas que culturalmente não aconteceram ainda, a aderência cultural mesmo, de o paciente entender que ele precisa. Mama, ok, às vezes já a parte ginecológica, é muito falado, okay, né? Falado, e virou a mídia cultura. Ajuda. Próstata no homem, né? Agora, puxando a sardinha para o meu lado, a saúde gastrointestinal, ela tem alguns protocolos bem estabelecidos e você acaba não olhando para esses protocolos. Na prevenção de câncer de estômago, de câncer de intestino, tem coisas bem estabelecidas, bem claras. E você falou de imagem, né? O ultrassom é um exame tão acessível, acaba sendo um complemento. É lógico que tem que ser bem indicado, não é em toda consulta, mas ele é uma extensão fácil e muito valorosa como triagem e complemento de uma consulta de abdômen. Dificilmente, assim, a queixa abdominal não vai levar a gente fazer um ultrassom, é bem improvável a queixa abdominal não levar a fazer um ultrassom, que é um exame inócuo, fácil, acessível. E para você que está nos ouvindo, assim, a prevenção é importante. Então, quebra outro cenário que às vezes atrapalha a tua vida. Olha, eu não vou atrás que eu vou achar. Meu querido, você não vai achar nada que não seja importante, instalado e real. Você não vai achar nada irreal. Então, achando precocemente, você trata precocemente. Mas voltando à tua pergunta, é isso mesmo, a gente individualiza esse tratamento, né? Então, não tem uma receita de bolo. Parece que o médico, quanto mais exame pede, melhor ele é. Eu pego alguma lista de exames lá laboratoriais, eu tenho 25 anos de medicina, eu estudo bastante, eu dou aula em faculdade, eu não sou um médico relapso, mas eu vejo alguns exames que eu não consigo... sabe bem, né? Eu pego lá e não consigo entender. O que pede, né? Não, pediram qual é o objetivo? Ele pediu esse exame por quê? Então, sim, é uma suspeita clínica, daí é uma coisa, mas hormônio feminino para homem, mas tem uma suspeita clínica? Não, é só para complementar uma lista de 72 exames aleatórios, né? Então, a gente individualiza com olhar mesmo nessa perda saudável, vendo os macro e oligoelementos, vendo vitamina, olhando para a sarcopenia, lá a gente tem uma bioimpedância de 8 canais que acaba auxiliando muito nessa situação, de você poder identificar precocemente, suplementar e direcionar o tratamento. Então, não é uma receita de bolo, é individualizado, mas é com esse olhar macro do emagrecimento com qualidade. Você tem 72 máximo, eu tenho o meu top pedido de exames de quantidade foram 104 exames para uma única pessoa, num único pedido. Mas eu vi outro dia que teve um post aí numa rede social que teve uma coletora que colheu 156 exames. Fez de uma sangria, só né? pessoa. Fez sangria. Porque tinha um monte de tubo coletado. Então, assim, isso é muito importante a gente comentar também. O médico não é medido, o médico solicitante não é medido, nem a saúde do seu paciente é medida pela quantidade de exames que ele pede. A indicação é a prioridade, é isso que a gente tem que batalhar e correr atrás, né? Para ensinar. Você como professor, nós também, como estamos sempre ali nas universidades, congressos, a gente tem que batalhar para que os médicos entendam também do exame complementar, né?
Vamos falar um pouquinho agora, que eu acho que é bem importante, sobre rebote, né? As terapias causam rebote? A cirurgia bariátrica, você falou que tem, né? O ganho de peso depois. As canetas também têm. Como que funciona isso hoje em dia? O depois, você já comentou isso um pouquinho, né? Tem uma mais forte? Então, assim, na cirurgia bariátrica, a gente tem uma casuística pessoal de reganho de peso girando em torno de 8%. A literatura fala em 20%. O follow-up não é 100% dos pacientes, então talvez esse número seja subdimensionado na nossa estatística, mas é justamente por isso, é porque a gente tenta fazer o paciente entender previamente que ele tem um compromisso com a cirurgia é parte do tratamento, não é o ponto final do tratamento, e daí pode tirar a cirurgia e colocar a caneta. Só que a cirurgia em si, ela tem um efeito realmente catabólico de estimular a perda de peso numa situação além do que é o basal daquele paciente, que geralmente tem um metabolismo tendencioso a ganhar, é difícil de perder. Então, trocando em miúdos para entender, é aquele paciente que qualquer saidinha fora dele, ele ganha 2, 3 quilinhos, dele vê o amigo do lado comendo pratos e pratos de comida e doce e tal, e sendo magrinho, dá raiva daquele paciente, mas é o perfil metabólico dele. Ele vai voltar a ter esse perfil metabólico com 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, realmente, se nesse momento em que a cirurgia proporcionou perda de peso, e dependendo da técnica vai variar de 35%, 40% do peso total de perda, se perder com qualidade, então criando massa magra, você vai dar condições para um paciente que numa situação de obesidade mórbida, de obesidade grave, ele vai ter uma limitação muito grande para atividade física. Com essa perda de peso, ele vai conseguir se reintroduzir para a atividade física, vai continuar com acompanhamento nutricional e no longo prazo ele pode manter com maior qualidade de vida. Mas o rebote acontece naturalmente da parte metabólica. Ele vai voltar depois de 1 ano e meio, 2 anos a ter o metabolismo tendencioso a ganhar, difícil de perder, e se ele não está trabalhando isso com outras ferramentas, eu estou falando da cirurgia, ele vai ter muita chance de reganho de peso. Então, vamos dizer que seja a adaptação do nosso próprio organismo frente às mudanças. Exatamente. Né? Em relação às canetas, mais uma vez enfatizando a questão, é meu foco, eu tenho uma equipe multi, tenho um endócrino que trabalha lá com a gente para olhar para esse paciente, mas acaba sendo então um olhar mais crônico do uso, né? Muitas vezes você vai diminuindo dose, vai ajustando para ficar uma dose que esse paciente precisa, e isso acaba sendo até em alguns aspectos, e supervisionado, um ganho também em relação à cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica tem aquele momento de ação. Por isso que eu disse que ela para a gente foi um auxiliar, né? Apesar de ter diminuído a cirurgia bariátrica muito, o foco é o tratamento do paciente. Então, se o paciente está sendo bem tratado, o objetivo está sendo alcançado. E nesse que reganhou e que fez um rebote com a pós-cirurgia, a gente tem as canetas para oferecer. Mas quando o tratamento é só como caneta, tudo o resto é verdade. Tem que mudar a vida, tem que mudar a alimentação, tem que fazer atividade física, mas algumas vezes vai ter que usar a caneta de forma recorrente, porque o ponto para se entender é que a obesidade é uma doença crônica, né? É um problema de saúde pública, a Maria Laura colocou, e o outro aspecto é doença crônica, não é estanque o tratamento, ele tem que vivenciar esse tratamento no decorrer da vida. Você tem tendência genética a ter um metabolismo que ganhe peso, ao invés de ser um metabolismo que favoreça a perda de peso. Você sabe que tem esse extremo por lado de lá, né? Tem gente que vai no consultório falando, doutor, eu sofro demais porque eu não consigo ganhar massa magra, eu sofro porque eu não ganho peso. Isso é mais incomum, mas o obeso é mais comum e difícil entender isso, é crônico, não adianta você fazer um tratamento estanque pontual. Mas, Henrique, aproveitando, tem um reganho, que a Gabi falou, mas e quando perde peso muito rápido? A gente tem alguns prejuízos, não só a sarcopenia, as hipovitaminoses, que a gente sabe. A gente pode ter alguns outros problemas em outros órgãos, por exemplo, desenvolvimento de colilitíase, hérnia de parede, que entra, né, depois dos exames de imagem para investigar isso, mas tem essas complicações também, além do que a gente já sabe que é bem dito, que é a sarcopenia? Então, a colilitíase, tanto na cirurgia bariátrica, não nas cirurgias desabsortivas, que hoje estão em desuso, a maioria antiga, e tem algumas com poder desabsortivo maior que estão entrando agora com um armamento. Um pouquinho o que eu vou falar o que é isso. O desabsortivo é que tem um grande desvio intestinal. Tinham 2 cirurgias iniciais, que se chama Scopinaro, que é um pseudônimo de quem escreveu a cirurgia, e a outra chama duodenal switch. São cirurgias menos usadas hoje. E tem algumas outras cirurgias que estão fazendo desvios intestinais, que estão entrando em voga até no sentido de trazer um efeito mais metabólico e trazendo uma concorrência para as canetas. Estão se reinventando algumas coisas para trazer como alternativa cirúrgica.
essas têm um índice de ocorrência de colelitisa maior ainda. Na Scope-Naro e do Adenal Switch, chega perto de 100%, então você já faz a colestectomia junto. Nas mais realizadas, que é o sleeve e o bypass, 40% de colelitisa, tanto que a gente monitora, tá? A gente faz ultrassom com 3 meses, com 1 ano e faz ultrassom anual, mas geralmente é na perda inicial, nessa perda mais agressiva. Pra você ter uma ideia, assim, o paciente vai perder em torno de 40% do peso no bypass, ele vai perder 20% nos primeiros 3 meses. Metade da perda total ele perde com 3 meses. É a hora que você tem esse impacto por uma alteração na estrutura ali da solubilidade da bile, levando à formação de microcálculos, que são os mais perigosos, à base de colesterol. E daí esses microcálculos é que levam à pancreatite. Por isso que daí as canetas se fala em pancreatite. A fisiopatogenia é também a perda rápida com a formação de pedra na vesícula, de colelitíase. Então, esse é um outro ponto do monitoramento. Tanto no pré, você não usar, porque se você já tem pedra na vesícula antes de usar, você já tem uma bile tendenciosa a formar cálculos. O nome técnico é bile litogênica. Daí você vai usar a caneta, você vai perder peso, às vezes você vai formar microcálculo e vai ter pancreatite. E eu não tenho cálculo, mas eu tenho uma predisposição para ter. E eu uso e perco rápido, e não monitoro. E não estou indo no médico, estou É, fazendo tudo exato. sozinho. Então, esse é parte do acompanhamento mesmo, né? Isso é fundamental. Isso é E muito a hérnia importante. de parede também tem relação com perda de peso, com fragilidade muscular que acaba Sim. desenvolvendo? Tanto com a fragilidade muscular, quanto com evidenciar. Eu acho que são 2 pontos. Uma outra coisa é isso, né? Às vezes o paciente é obeso e você não evidencia clinicamente. Daí ele perde peso e chama atenção, sabe? Vamos falar o que é hérnia de parede? Né? Explica, você que é cirurgião. Ela explica melhor que eu, que ela que vê a imagem. Mas assim, a hérnia de parede, você tem alguns pontos de fragilidade na parede abdominal que você pode fazer Na barriga. No abdômen. No abdômen. Na barriga. Isso. Que você pode ter, então, tem uma camada que separa o que está dentro da barriga, os órgãos que estão dentro da barriga, as alças intestinais e tal, do subcutâneo. Essa camada a gente chama de parede muscular, que é composta por aponeurose, que é igual aquele branco da carne que você tem que tirar, que é duro, é um tendão duro, o músculo, um outro tendão duro embaixo do músculo. E a hérnia, quando essa parede, ou na linha média, que é só esse tendão duro, né, no meio do abdômen é só o tendão duro, chama a linha alba, tem um buraco, comunica o que está dentro da barriga pro subcutâneo. Então, esses pontos são toda a linha média, a região umbilical, tem do lado do umbigo uma região de fragilidade, que é a linha semilunar, que é uma hérnia específica, que é a hérnia de Spiegel, e nas regiões inguinais. Então, ali que você pode ter daí tem umas hérnias mais raras e tem as hérnias pós-cirúrgicas, são as hérnias incisionais. E as diástase também, né? Tem a diástase reto abdominal, que deu o ganho de peso, né? O músculo vai afastando e daí fica uma linha de fragilidade entre os dois músculos, aqueles músculos. Igual a grávida, né? A grávida tem a grávida muito. que faz muito, né? Então, aquele músculo abdominal que nos marombada, tudo aqueles quadradinhos, chama reto abdominal. Daí você ganha peso e ele faz um afastamento. Você pode até perder peso na gestação, quando você tem predisposição, você mesmo perdendo peso, ele não volta para ficar coladinho. E esse espaço causa uma fragilidade que se você tiver hérnia de parede de linha média associada a essa diástase, a diástase tem que ser corrigida junto com a hérnia de parede, mas muitas vezes só a diástase mesmo traz alguns aspectos funcionais do core, que é o centro do nosso corpo, que é a musculatura abdominal e a musculatura lombar. Você tem um desajuste e você acaba levando dor lombar por desajuste por diástase muito grande. Diástase muito grande, você tem uma pseudoherniação de intestino, então às vezes tem alterações intestinais e especificamente, não só na mulher, mas mais na mulher, diástase muito grande tem um aspecto estético também negativo. E complicando a hérnia, né? E a hérnia pode complicar também, se tiver a hérnia associada a isso, pior ainda. Pode com mais chance. Que é o que a população às vezes não se conscientiza, né? Vou só emagrecer, vou só ficar pela parte estética, mas tem muita coisa por trás, né? Por isso que a gente enfatiza a importância do acompanhamento. Acompanhamento, sempre. Né? Bom, a gente já está indo para o finalzinho do nosso podcast e eu não queria deixar de falar do futuro. Eu acho que sempre é bom a gente começar a pensar, né? No envelhecimento. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos em relação à síndrome metabólica, ao emagrecimento, a essas tecnologias, ao avanço da medicina em geral, né?
Olha, eu acho que essas inovações, elas focadas em qualidade de vida, em saúde do paciente, são muito bem-vindas. A gente tem vivenciado um crescimento exponencial e muito rápido. A gente olha para trás, a gente falava só de cirurgia bariátrica um tempo atrás e tanta coisa que a gente falou agora que foi associada. E antes de cirurgia bariátrica, você tinha um paciente que não tinha acesso a um cuidado que pudesse dar qualidade de vida para ele. E isso nós estamos falando nos idos de 1990. Então, assim, 30 Quando anos... a gente estava na faculdade. A gente estava na faculdade, exatamente. Na faculdade, eu não tive aula de cirurgia bariátrica. Nem eu. Então, sim. Não aprendi se isso, falava, não. né? Eu só Também sabia não. do Y de Ru. Que era por causa de gastrectomia, por causa de úlcera, que nem se opera quase mais. Né? Exatamente. Então, hoje, em 30 anos, olha o tanto de coisa que a gente falou em relação a ganhos inovatórios no tratamento da obesidade e no metabolismo. Em tão pouco tempo. Então, acho que isso vai ser cada vez mais. A inteligência artificial, acho que chega nesse sentido de pensar em monitorar esse paciente, em trazer conhecimento e autocuidado, que acho que isso e vai trazer um fluxograma de cuidado melhor para esse paciente. Então, eu vejo perspectivas boas, mas nunca tirando o foco dos 2 pontos que nós mais falamos aqui, que eu acho que tem que ser só enfatizado muito grande. Primeiro, você tem que ter um compromisso, você que é paciente que tem doença metabólica, que tem doença, que tem obesidade, um comprometimento no tratamento. E outra coisa, você tem que ter esse tratamento supervisionado, um tratamento adequado, um tratamento de pessoas que têm um perfil ético e uma qualidade científica para poder conduzir você nesse tratamento. Tá? E eu falo isso porque existem médicos sem esse perfil, é impressionante, não deveria existir, mas existe. Infelizmente, né? E eu acho que a medicina diagnóstica também está evoluindo e tem que estar acompanhando, né? Com o uso da inteligência artificial, hoje em dia a gente já faz tomografias com base de baixa dose de radiação, já usando da inteligência artificial, usando biomarcadores por imagem, para sim fazer um diagnóstico preciso, preventivo e ajudar a população em geral. Mas acho que o Henrique falou, é o fundamental, o preventivo e o acompanhamento com bons médicos assistentes, clínicas de imagem também, que fazem um trabalho correto, seguro. Então, acho que isso é fundamental, o paciente ter uma assistência adequada. E a medicina está evoluindo cada vez mais, envelhecer com saúde, envelhecimento saudável, que é isso que todo mundo quer, né? Envelhecer com autonomia, com disposição. E é tão gostoso, né? A gente ter passado por tudo isso, né? Então, a gente viu o futuro acontecer. A gente está vivenciando até pelos aplicativos, né, celular, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu quando era criança, eu falava assim, gente, imagina atender um telefone no carro. E hoje em dia isso e aconteceu. E eu acho que a pandemia, né, do Covid-19 trouxe também muito avanço. Sim. E isso não pode parar, né, e não vai parar. Então, queria que vocês agora deixassem um conselho para quem está assistindo a gente, em linhas gerais do que a gente conversou, e um conselho de um cirurgião e de uma pessoa que faz diagnóstico. Quer começar? Primeiras damas? Primeiras damas. Então, eu quero falar para a população que a balança nem sempre mostra a sua realidade. Às vezes, pacientes, como eu já disse, com o mesmo peso, com o mesmo IMC, podem ter composição corporal totalmente diferente. Então, é importante, sim, você ter um acompanhamento médico, avaliar a sua saúde metabólica, fazer diagnóstico precoces, preventivo, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu acho que é fundamental, acho que essa mensagem desse podcast é isso. Hoje em dia, obesidade, sim, é uma doença de saúde pública, porém a gente já sabe que tem tratamento, tem prevenção, estilo de vida e segmento médico correto. É isso que vocês precisam. Obrigada. Maria Laura. Agradecer, então, a oportunidade, parabenizar mais uma vez pela iniciativa, muito valorosa, a gente viu por hoje, né, muita coisa interessante para quem está assistindo. Eu não quero ser redundante em relação ao que a Maria Laura falou, mas essa fala dela é fundamental. Eu quero trazer para você mais um olhar do ponto de vista do cirurgião, que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia benéfica, que pode trazer muita ganho de qualidade de vida para você, se for indicado. Mas, indubitavelmente, se você conseguir se cuidar para não precisar submeter uma cirurgia bariátrica, é melhor. Então, o cuidado principal é o cuidado de
prevenir para não deixar chegar nesse ponto de precisar de uma cirurgia, que é esse cuidado que a Maria Laura falou de mudança de qualidade de vida, atividade física, mudança nutricional, para você não precisar chegar nisso. Eu falo que quando você precisa da cirurgia bariátrica, você tem que pesar muito a questão assim, olha, qual é a minha qualidade de vida hoje? A cirurgia bariátrica tem alguns impactos negativos na qualidade de vida, né? Só que quando você tem uma qualidade de vida péssima pelo teu grau de obesidade, que é mórbida, cheia de doenças, tal, você melhora as comorbidades, melhora a tua atividade geral, e a tua nota de qualidade de vida lá era 5, você vai para 8, isso tá bem colocado. Quando a qualidade de vida não melhora tão bem assim, então a cirurgia é muito radical para você chegar a indicá-la. Então, o recado é, eu como cirurgião, estou à disposição para te operar como cirurgião, para ser seu cirurgião bariátrico, mas eu te indico, olha, ouve isso que foi falado aqui, se previne, se cuida, muda teu hábito de vida, que isso acho que é o mais importante para a população geral que está nos ouvindo. Isso que é médico, adorei ter vocês aqui, obrigada. E a gente conversou, foi assim, muito prazeroso estar com vocês, a nossa conversa sobre obesidade, síndrome metabólica, e vocês participaram com a gente dessa maravilha, educação, vida prática, dia a dia que a gente fez aqui hoje. Então, obrigada pela presença, obrigada pelas informações, foram muito úteis para mim, pessoalmente, e eu acho que foram muito úteis para quem está assistindo também. Continue nos acompanhando, em breve teremos outro podcast. Obrigada pela participação.